Vamos para a nossa pauta internacional, a pauta número 9. O presidente da Bolívia, Evo Morales, renunciou ao mandato no domingo. O anúncio veio logo depois de as Forças Armadas da Bolívia pedirem a sua renúncia durante coletiva de imprensa. Temos um trecho da fala de Evo Morales. Solta aí, Robson, perdão. Estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano. Tá aí, Evo Morales dizendo que lamenta aquilo que ele chamou de golpe contra a democracia e toda aquela conversa que a gente conhece muito bem. Após Evo Morales anunciar a entrega do cargo, o vice-presidente da Bolívia, Álvaro Garcia Linera, também renunciou ao posto. Morales e Linera apareceram juntos de surpresa em um vídeo, no qual fizeram um apelo pela pacificação do país, que é palco de vários protestos. A crise política se deve às acusações de fraude na apuração dos votos das eleições de 20 de outubro, nas quais o agora ex-governante, se bem que isso aí está sendo decidido nesse momento, porque tem várias questões lá, um vazio de poder, pessoal dizendo que o Evo Morales precisava fazer uma renúncia oficial e ele só fez um comunicado na TV, etc. Mas enfim, nas quais o Evo Morales foi supostamente reeleito para um quarto mandato em primeiro turno. Morales ocupava a presidência da Bolívia desde 2006. No Twitter, Bolsonaro se manifestou sobre o caso. Aspas, denúncias de fraudes nas eleições culminaram na renúncia do presidente Evo Morales. A lição que fica para nós é a necessidade, em nome da democracia e transparência, da contagem de votos que possam ser auditados. O voto impresso é sinal de clareza para o Brasil. Fecha o aspas. Lembrando que o então deputado federal Jair Bolsonaro foi o autor da proposta do voto impresso, que esteve em debate durante muito tempo, depois Gilmar Mendes não quis implementar, mesmo que tenha sido aprovado no Congresso Nacional. Gilmar disse que era muito caro, que custaria mais de 2 bilhões de reais. Aí os juristas e ativistas que estavam pressionando o Tribunal Superior Eleitoral a implementar disseram que isso poderia ser feito muito mais barato, que o Gilmar usou uma estimativa baseada numa impressora cara, que poderia haver uma impressora mais barata. Enfim, foi uma grande discussão e acabou não sendo aplicado na corrida eleitoral de 2018. Então a gente está vendo essa situação na Bolívia, Augusto, e o que houve foi que a presidente do Senado também renunciou. Então, está sendo marcada aí sessão no Senado para definir um novo presidente do Senado e decidir se vai haver, de fato, uma nova eleição, um governo de transição, e todas as hipóteses, pelo menos até o momento em que eu entrei no estúdio aqui, ainda estavam sendo levadas em consideração lá na Bolívia. Porque todos estão envolvidos, aí, todos os que figuram na linha de sucessão estão envolvidos aí nessa tentativa de manter-se no poder fraudando as eleições. Eu conheço bem a Bolívia, eu já cobri alguns golpes de Estado, coisa que nunca faltou na Bolívia, e conheço razoavelmente o país. Eu não estarei exagerando se eu disser que a história da Bolívia é uma sucessão de turbulências e tragédias aí, sem similares no resto do mundo, né? Vou dar alguns exemplos. Entre 1850 e 1950, por exemplo, né, houve 100 golpes de Estado, portanto, um por ano. Nesse período de 100 anos, também, um presidente boliviano se matou com um tiro na cabeça, outro foi linchado pela multidão, pelo chamado lumpen, né, aquela multidão de miseráveis da periferia, fizeram uma manifestação, entraram no palácio, jogaram o presidente Alberto Villarroel pela janela, ele foi massacrado pela multidão e teve o corpo pendurado, o cadáver pendurado num poste. Isso nos anos 40. Tanto o suicídio como o linchamento ocorreram nos anos 40. Pois bem, em guerras sucessivas, todas perdidas, a Bolívia perdeu uma boa parte do seu território, né?
independente desde 1825. A partir de 1850 ela perdeu boa parte do território, ficou hoje é quase metade do original e perdeu a saída para o mar. Essas turbulências continuaram. Depois de 1950, houve revoluções, mais golpes de Estado e desde 2004, quem está no poder é o primeiro indígena a se eleger presidente, que é o Evo Morales. Ele se transformou num caudilho, como qualquer outro, numa figura prepotente, né, autoritária, um tiranete, que manteve, por exemplo, um senador 500 dias lá na embaixada do Brasil, porque não permitia que ele viesse, se exilasse no Brasil, que já tinha concedido asilo, ele não pôde. Quando ele veio, trazido por um diplomata, o governo brasileiro puniu o diplomata. E esse senador morreu, Hernan Pinto, se não me engano, ele morreu em 2013 sem voltar ao país de que ele havia fugido. O Brasil, no primeiro governo Lula, o Brasil assistiu passivamente ao confisco de bens da Petrobras decretado pelo Evo Morales, e o Lula me veio com a conversa de que a Bolívia era muito pobre, então o Brasil devia ajudar. A Bolívia, com o Evo Morales, participou ativamente assimilou a política externa da canalice praticada pelos bolivarianos, e o Evo Morales já vai tarde. Como eu disse, o que o Lula aconselhou aos brasileiros, a seguir o exemplo do Chile, foi atendido pelos bolivianos, que precipitaram a renúncia, não golpe. O Evo Morales perdeu a eleição, quis permanecer no poder mais tempo, graças à fraude. A multidão não permitiu, ele perdeu o apoio político no legislativo e perdeu o apoio do exército. Com isso não sobrou outra saída. Ele piorou a Bolívia nesses 15 anos em que esteve no poder e deixou claro com a saída que essa turma, esse tipo de esquerdista sul-americano, ele só aceita a rotatividade no poder se toda eleição for vencida pelo ditador que está ali, o candidato a ditador, ou por alguém que ele indicar. Eu incluo aí o PT, né, que faz isso o tempo todo no Brasil. Quer dizer, eles só aceitam... o único crime que existe para o PT e para esse tipo de esquerdista é perder a eleição. O resto pode, inclusive, cometer fraudes para permanecer no palácio. E lembrando que ontem o Evo Morales, à noite, disse que havia uma ordem de prisão contra ele. Ele escreveu no Twitter: "Eu denuncio ao mundo e ao povo boliviano que um policial anunciou publicamente que ele foi instruído a executar um mandado de prisão ilegal contra mim. Eu já tinha visto o vídeo em que esse policial anuncia, já estava circulando pela internet, publiquei na minha conta. O policial chega ali próximo de um grupo que comemora esse anúncio de que alguém acima dele hierarquicamente havia pedido para ele executar a ordem de prisão. No entanto, logo em seguida veio um comunicado negando do chefe, do comandante-geral da polícia boliviana, tá aqui: "Não há mandado algum de prisão contra Evo Morales", disse o comandante-geral da polícia boliviana, Yuri Calderón. As ordens de detenção se restringiam, segundo ele, aos membros do TSE, que na Bolívia tem um nome um pouquinho diferente, é Tribunal Supremo Eleitoral, aqui Tribunal Superior Eleitoral, que estavam sendo acusados, né, de envolvimento na fraude eleitoral que levou o Evo Morales à vitória. Ou seja, a própria presidente do TSE boliviano foi presa nesse fim de semana, né? Em comparação aqui com o Brasil, só para a gente fazer uma alusão rápida, sim. o Gilmar Mendes, quando comandava o TSE,
liderou ali a absolvição da chapa Dilma Temer por excesso de provas, como se convencionou dizer, porque todo mundo sabia que havia dinheiro sujo na campanha da Dilma Rousseff, que depois foi empichada, assumiu Michel Temer a presidência da República, e mesmo assim o TSE brasileiro aliviou a barra. Lá na Bolívia a barra não está sendo aliviada, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, ela fez um processo de auditoria, verificou que houve fraude eleitoral e depois desse diagnóstico revelado, trazido a público, houve essa demanda das Forças Armadas dizendo que seria bom o Evo Morales renunciar. Repito, ele não renunciou oficialmente, então ainda há lá na oposição boliviana um receio de que a situação possa ser revertida. O momento no país é de muita turbulência. Eu acabei de receber uma informação, a gente ainda vai verificar, de que o Palácio do Governo teria sido evacuado. Está um problema muito grave lá para definir qual vai ser a situação nessa lacuna de poder que foi estabelecida. E o Evo Morales acabou indo lá para uma região de Chapare, né? Como é que é mesmo o nome? Eu acho que é isso. Chapares, né? Que é a região cocaleira, lá o coração cocaleiro da Bolívia, lá onde tem a plantação de coca, de onde sai a cocaína também, e muita cocaína que chega da Bolívia no Brasil. Vamos ver se a diferença aí de um outro governo, não o do Evo Morales, pode também ter consequências aqui para o narcotráfico nacional. José Maria Trindade, quais são as suas avaliações? Olha, Felipe, todo regime centralizador, ele traz uma mensagem ali de melhoria, mas é o que eu costumo chamar de bom até o capítulo 2. Aí depois começam as consequências. É uma tentação muito grande, esse poder de centralização, e uma tentativa de se perpetuar no poder. Chegou a um ponto ali do Evo Morales de que até o pessoal que o apoiou e o próprio governo estava contra ele. Os policiais, o próprio exército, né? E que viu ali a tentativa dele de ultrapassar todas as barreiras e fraudar uma eleição. Ficou muito claro, organismos internacionais demonstraram de que, com o apoio da Corte Judiciária Legislativa, houve mesmo irregularidade. E a situação no país chegou a uma convulsão tal de que não havia mais retorno. Ele tentou convocar uma nova eleição, mas não foi possível. Através de uma nova eleição, não pacificaria o país. É claro que ele queria disputar, e a situação política, quando ela atinge certos níveis, como foi o caso da Bolívia, não há retorno. E aí ele inventa uma situação, porque ele é fortemente apoiado por cocaleiros, por sindicalistas, né, muitos sindicalistas, e esse pessoal alertou sobre a situação real do país. E este anúncio de renúncia, que é meio Jânio Quadros, né, disseram que o Jânio tentou evitar, que ele verdadeiramente não queria renunciar e esperava voltar nos braços do povo. Aí pegaram a renúncia e imediatamente mandaram para o Congresso Nacional, e desta vez ele não oficializou, não assinou. Mas ali no ato de renúncia, ele dizia que os grupos de sindicalistas e apoiadores dele estavam sendo atacados. Alguns sim, e inclusive a casa dele foi depredada, houve ataques, invasão da casa dele, mas isso é natural quando um país exerce uma força muito grande contra a população, e aí a lei da física, de que toda ação acaba proporcionando uma reação no sentido contrário igual, e às vezes até maior. Então o que está acontecendo é isso. Não deixa saudades, espero que o Congresso aceite a renúncia do Evo Morales, e isso levou à renúncia do presidente do Senado e da presidente da Câmara, e deixou o país nas trevas. Eu acho que até a saída dele foi atabalhoada, porque ele tem mandato ainda até janeiro. Era só não se reeleger, propor um pacto ali de eleição sem a participação dele e entregar o país. É assim que deve ser. Mas não, essa ganância pelo poder levou a Bolívia a essa situação. A situação já não era boa, economicamente já não era boa, daí esta reação e esta convulsão social. E quando ele renuncia de uma maneira bem característica de quem quer usar a população, né, com blefes, quando ele renuncia assim, ele joga o país num vácuo legis, ou num vácuo de poder, muito preocupante e que pode ter consequências ainda não avaliadas até agora. A situação não é boa. Ele apostou na crise, né? Porque bastaria ele ter escrito
que havia optado pela renúncia para resolver essa crise, porque a renúncia é unilateral. Ele diz, eu renunciei e acabou. Aí não se discute mais. Não, ele disse que havia renunciado e aí começa a discussão. Então, vale, a palavra vale. E o México ofereceu asilo a Evo Morales e anunciou já ter recebido 20 integrantes do Legislativo e do Executivo da Bolívia em sua embaixada em La Paz. Foi isso que afirmou no Twitter o ministro das Relações Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard. Ele declarou o seguinte, abro aspas, México, seguindo sua tradição de asilo e não intervenção, recebeu 20 personalidades da Bolívia na residência oficial em La Paz e decidiu oferecer asilo também a Evo Morales. Fecho aspas. Então, a situação lá está realmente complicada. Eu também recebo aqui informação de quem está acompanhando tudo em detalhes, dizendo que a equipe do Evo Morales não quer deixar o parlamento se reunir para aprovar a renúncia, que estão ameaçando os parlamentares que aparecerem lá e que o quadro nesse momento é caótico. É o que eu falei, então não tem a renúncia oficial e a turma lá do Evo Morales está tentando atrapalhar a aprovação oficial da renúncia que ele apenas comunicou pela televisão. Então isso ainda vai dar muito pano para manga, provavelmente aí a noite inteira, e esses próximos dias vamos acompanhar aqui em detalhes para ver se a solução vai ser pacífica, se a solução vai ser nos termos da lei ou se o clima realmente vai esquentar ainda mais lá na Bolívia. E seguimos aqui na pauta sobre a Bolívia, número 10, o principal candidato da oposição e ex-presidente Carlos Mesa atribui a violência ocorrida na noite de domingo para segunda-feira a militantes do movimento ao socialismo, o partido de Evo Morales. Em entrevista ao Globo por telefone, Carlos Mesa disse temer que o ex-presidente, que renunciou no domingo, oriente a bancada do governo no Congresso a boicotar a sessão que analisará a renúncia, impedindo assim o seu reconhecimento. Você vê, é engraçado, né? A informação que eu dei agora há pouco, em tempo real, que me chegou, é exatamente isso que está acontecendo. Ou seja, o Carlos Mesa havia antecipado que havia esse risco, e esse risco está se concretizando. Para Mesa, que já governou a Bolívia de 2003 a 2005, a nova eleição tem que partir do zero, sem Morales e com a possibilidade de incluir novos candidatos. Os resultados oficiais do primeiro turno contestados por Mesa davam 47,08% para Morales contra 36,51% do opositor. Mesa também negou que a Bolívia sofreu um golpe. Aspas, não se trata de maneira alguma de um golpe. Isso é uma ideia que Morales está tentando vender. Ele está tentando vender a ideia de que foi forçado a renunciar pelos militares. O que houve foi um processo de ampla rejeição à sua tentativa de burlar o resultado do referendo de 2016 e de uma fraude maciça, como relatada pela OEA, duas vezes, OEA, Organização dos Estados Americanos, duas vezes. Primeiro, por sua missão de observação e depois no relatório da auditoria. Foi o presidente quem violou as leis. Fecho aspas. Vocês vejam que há muitas semelhanças, né, com a história recente do Brasil. É claro que são situações diferentes, mas os discursos, no fundo, são os mesmos. Essa auditoria, aquela a qual me referi, que verificou que houve fraude eleitoral que deu a vitória ao Evo Morales. Então está aí a declaração do Carlos Mesa, que é um dos seus principais opositores. Também tem outro que ganhou muito destaque aí ultimamente na Bolívia, que é o Luiz Fernando Camacho. Vamos tentar entrar em contato com essas pessoas. Augusto Nunes, algo a mais? Não, é isso. Continua a confusão. Eles vão ter inventaram a solução que não vai devolver não vai conseguir levar a Bolívia à estabilidade democrática, né? A democracia teoricamente existente há mais de 100 anos nunca nasceu na Bolívia de verdade.